Sinceramente, eu acho que esse é um dos casos mais bizarros e absurdos aqui do Brasil. Porque parecia coisa de outro mundo, cara, não faz sentido nenhum. E mesmo terminando como terminou, acho que vale a pena a gente relembrar toda essa loucura que foi o caso do menino do Acre. O que aconteceu? Basicamente, alguns anos atrás, um jovem chamado Bruno de Melo Silva Borges queria escrever 14 livros que mudariam a humanidade de uma forma absurda. E eles eram chamados de TAC, ou Teoria da Absorção do Conhecimento. E cara, isso gerou uma investigação absurda, teorias da conspiração, foi pra rede nacional, nem parecia Brasil, cara. Isso foi muito bom, porque aqui não acontece nada, cara. Coisas que fazem as pessoas ficarem intrigadas, mistérios e algo do tipo. Então foi realmente um assunto muito interessante. 14 livros que mudariam a história da humanidade. Até aí tudo bem, porque provavelmente era só mais um charlatão que queria ser um filósofo. Todo mundo aparentemente iria ignorar o Bruno até o final dos tempos. É então que ele desaparece no dia 27 de março de 2017. O desaparecimento de um rapaz que deixou na casa dele. Apesar de ser uma notícia triste, ela é bem comum, então seria só mais um caso de um garoto e tal. O problema real aconteceu quando eles decidiram investigar o quarto do cabra. E cara, olha isso aqui, velho. Primeiro que nem a mãe dele tinha acesso ao quarto, porque ele estava sempre trancado. Mas imagine a cena, você abrir um quarto com a intenção de investigar um caso que acontece frequentemente e se depara com isso, cara. Olha essas paredes, esses livros, e o pior é que as coisas são bem feitas, é tudo simétrico, tudo bonitinho, é muito aesthetic. Em todas as partes do quarto haviam mensagens criptografadas, sem móveis, e o quarto tinha uma estátua ali do filósofo Giordano Bruno, que era admirado pelo Bruno, orçada em R$7.000 e com mais de 2 metros de altura. O Jorge Rivaplasta, o escultor dessa estátua, disse que acredita que o Bruno seria a reencarnação do filósofo. De forma similar, usuários da internet notaram a semelhança física entre Bruno e Giordano, bem como o fato de que ambos têm Bruno em seu nome. Alguns especularam que ele podia estar tentando terminar as obras do filósofo, trabalho interrompido pela sua morte pela Inquisição. E o mais engraçado é que as características faciais do Bruno são realmente muito parecidas com as do filósofo, o que deixava esse caso mais e mais interessante. E novamente, eu preciso lembrar que a gente tá no Brasil. É muito difícil acontecer algo tão bom assim, cara. Bruno também deixou 14 livros escritos à mão, alguns copiados na parede, teto e chão. Todas as obras estavam criptografadas e eram identificadas por números romanos. Em cima de sua bancada, deixou 8 dos livros, e segundo o G1, no quarto, os escritos são feitos de uma forma impecável, com precisão e simetria, como em uma página de caderno. Apenas em uma parte do quarto havia textos em português, contendo citações de escritores, filósofos e da Bíblia. Além disso, foram desenhados nas paredes e ao redor da estátua diversas simbologias. Havia também um quadro na parede, o qual retrata o Bruno sendo tocado por um extraterrestre, igual o Toguro. Para ajudar a decifrar os códigos, Bruno deixou as chaves num lugar visível, que estavam dentro de um canudo, onde normalmente se guardariam diplomas. Então, cara, olha isso, já haviam passado meses e ninguém sabia onde ele estava. O assunto já tinha repercutido o Brasil inteiro e a polícia então decidiu checar os amigos do Bruno. Um deles, chamado Márcio Gaiotti, disse que ele havia contado a ele sobre o desejo de ficar isolado e viver em uma caverna. E disse ainda que Bruno fez jejum por 12 dias enquanto trabalhava nos escritos. E olha isso, cara. Até mesmo a Interpol foi acionada, através da baixa possibilidade de Bruno ter saído do país e ter ido lá pra fora, né? Pra deixar as coisas mais interessantes ainda, um outro amigo dele fez alguns relatos ao G1. Ele relatou que o Bruno falava em projeção astral e que havia recebido uma missão para escrever os 14 livros.
José Furtado de Medeiros, um médico e amigo da família ali, foi procurado por Bruno para ajudar no projeto. Já que ele era espírita, ele acreditava que ele havia sido auxiliado por espíritos e era médium. E o mais interessante é que nesse tempo, Bruno ainda não tinha voltado para casa. E aí tava aquela folia toda de traduzir o livro, tentar criptografar, tentar entender o que estava acontecendo, todo mundo tava curioso. O Acre foi pros Trend Tópicos do Brasil. Cara, olha isso, não para de ter acontecimentos. Além disso, a polícia prendeu um dos amigos dele por falso testemunho, porque na casa desse tal amigo estavam os móveis do Bruno, alguns livros já criptografados e também até mensagens de celular. Com isso, descobriu-se que ele estaria na natureza jejuando para conseguir absorver o máximo de conhecimento possível. Mas é claro, agora vai começar a dar merda, cara. No celular desse amigo do Bruno, foram encontradas as seguintes mensagens: "Nós vamos ficar ricos com esse projeto." Intancável. Nisso as investigações pararam e a declaração foi de que tudo aquilo foi um golpe de marketing e todo mundo caiu. Vocês têm noção o quão absurdo é isso? E eu vou além, o quão genial tudo isso foi? Quem é Thiago Finch perto desse cara? Antes do seu retorno, Bruno havia sido visto pela última vez no dia 28 de março de 2017, às 2 horas e 29 minutos, correndo na direção de casa, por uma câmera de segurança. Mas ele acabou voltando para casa na madrugada do dia 11 de agosto, descalço e com fome, 5 meses depois. Na internet, algumas pessoas defenderam que a polícia deveria enquadrar o Bruno por mobilizar ela sem necessidade. E outras deram a força à mãe Denise, que estava preocupada, E o Bruno acabou negando as acusações e disse que seu maior objetivo com o projeto era estimular as pessoas a adquirirem conhecimento e que se isolou para encontrar a verdade dentro de si. Tá, mas e os livros, vocês me perguntam? No dia 18 de junho, a família do Bruno fechou um acordo com uma editora para publicar os livros. O primeiro sendo TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento, em formatos de e-book e físico. E cara, todo mundo queria comprar o livro. Só no dia de lançamento, mais de 15 mil pessoas baixaram o arquivo lá. E o TAC foi lançado no dia 20 de julho. Na semana do dia 24 a 30 do mês, foi o 20º livro mais vendido na categoria não ficção. Ou seja, se o projeto dele foi ganhar dinheiro e atenção, ele conseguiu, cara. Sério, deve ter dado muita grana. E que se dane, cara, isso aqui foi genial, velho. Algo que o Tyler Durden faria. Mas a questão principal de todo esse problema é: ok, mas o livro é bom? E a resposta é: definitivamente não. A crítica diz que o livro era mal escrito, com erros ortográficos e até mesmo um tanto medíocre. Bom, pelo menos é o que eles falam, mas se você quer conferir, hoje em dia tá de graça na net. Além disso, ele teve outros projetos, outros livros, por exemplo, chamado O Alquimista do Acre, e também o projeto A2, que ele também lida com uma simbologia. Dê uma olhada. E assim como os outros, eles também estão disponíveis na net. E hoje, o quarto do Bruno está aberto a visitações e virou quase que um museu. Na minha opinião, esse cara deve ter ganhado uma boa grana e por isso disponibilizou tudo isso na internet. Gratuitamente, no caso. Enfim, o que você acha de tudo isso, cara? Eu realmente não ligo, mas se você quiser me seguir no Instagram, seria uma boa, vai lá. Durante essa semana eu vou tentar responder todo mundo, então me mande uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia. E galera, o meu curso ainda tá disponível na descrição de edição de vídeo, porém, agora sem consultoria, ok? Consultoria foi só no primeiro mês, então agora é só o curso, quem quiser comprar, tá aí, pra você fazer vídeos iguais aos meus,